Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre gráficos com limites e vamos contar esta história em 3 partes. Nesta primeira parte nós vamos resgatar algumas ideias que a gente viu ao longo da nossa série Gráficos. E aí a gente começa a resolver um exercício que para construir o seu gráfico serão necessárias as noções de limites. Se você quer clarear suas ideias sobre gráficos com limites, não deixe de assistir nossas 3 partes. Roda a vinheta. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o gráfico desta função matemática. Provavelmente uma função que você nunca fez ao longo da sua vida escolar. Porque para fazer esse gráfico, a gente vai se defrontar com várias situações que você vai precisar usar as suas noções de limites para poder construir o gráfico desta função matemática. Antes da gente iniciar, eu gostaria de retomar alguns conceitos importantes na construção de gráficos, que a gente viu ao longo da nossa série Gráficos, que está na nossa playlist. Para isso, eu vou fazer um rápido resumo de alguns conceitos importantes. E vou aproveitar para pegar esta função, uma função simples, que bastante explorada ao longo da vida escolar, que aí ajuda a gente a compreender. O que eu vou falar aqui, na verdade, vale para qualquer função matemática. Y é igual a menos 2 vezes x menos 6. Este é o padrão da nossa conta, que nós vamos estar chamando ele de y. Y é o nome desta conta, desta função matemática. A gente sabe que para cada valor de x que eu colocar aqui, eu faço essa conta e vou obter um certo valor de y. Portanto, se eu tenho infinitas possibilidades diferentes de valores que eu sou capaz de colocar aqui, para cada valor que eu colocar aqui, vai me dar um valor de y diferente. Para cada valor que eu colocar aqui, vai me dar um valor de y diferente. Se eu tenho infinitas possibilidades de números para colocar aqui, terei infinitas possibilidades de resultados que esta conta pode me dar. O gráfico é a possibilidade de você ver visualmente as infinitas respostas que esta conta pode me fornecer. Portanto, o gráfico me ajuda a entender para todos os valores de x que eu sou capaz de colocar nessa conta, todos os resultados de y que eu sou capaz de obter desta conta. Por isso que o gráfico sempre é muito importante, porque ele te conta a vida completa de uma função matemática. Quando a função matemática é uma função como essa, uma função do primeiro grau, a gente sabe que bastam 2 pontos para que eu possa traçar o gráfico desta função, porque o gráfico desta função é sempre uma reta. A gente discutiu que a gente nunca deve chutar valores para construir nenhum tipo de gráfico. A gente sempre escolhe adequadamente os valores que são importantes para construir esses gráficos. No caso de uma função do primeiro grau, a gente discutiu que os valores importantes são atribuir que x seja 0. Ao fazer x valendo 0, eu boto 0 aqui. Menos 2 vezes 0, 0 menos 6, resposta menos 6. Aqui a gente não vai chutar x, aqui eu vou calcular x, porque eu quero o valor de x que faça com que o resultado desta conta, ou seja, o meu valor de y, seja 0. A gente já viu isso, que basta fazer e resolver esta conta aqui. Este 0 é este 0 aqui. Ao resolver isto, eu vou descobrir qual o valor de x que faz com que esta conta dê 0. E isto é um dos pontos, ou o ponto mais importante do gráfico de uma função matemática. Ao resolver isso daqui, passei o menos 6 para cá, passei o menos 2 dividindo, não inverte o sinal, e a gente sabe que a resposta disso é um número positivo dividido por um negativo, portanto, resposta negativa. 6 dividido por 2, 3. Resposta menos 3. Então, com esses pontos, eu coloquei menos 3 e 0 aqui, menos 0 e menos 6 aqui. Então, lembre-se, isso são coordenadas.
Toda vez que eu falo num certo valor de x e num certo valor y, a coordenada xy, o que significa isso? Para este valor de x, a minha função me dá essa resposta. Para este valor de x, a minha função me dá essa resposta. Por isso que a gente chama de um par ordenado, porque você indica qual o valor de x e qual é a sua resposta. Conhecendo alguns pontos, todas as outras demais combinações estarão em cima desta reta. Por isso que isso não é uma reta, é uma infinidade de pontos em que cada ponto representa uma combinação de um valor de x e o resultado, o valor da função matemática. Observem bem, suponha que eu pegue aqui o valor menos 5. Se eu jogo menos 5 aqui, menos 2 vezes menos 5, mais 10. Mais 10 menos 6 me dá como resposta 4. O que é este ponto? É a coordenada menos 5 e 4. Para este valor de x, a função matemática me dá como resposta o 4. O eixo x representa todas as infinitas possibilidades de valores que eu sou capaz de colocar nesta função matemática. O eixo x, o eixo das abscissas, representam todos os valores de x que eu sou capaz de colocar aqui. E para cada ponto que eu obtiver, será a resposta desta conta para determinados valores de x. Portanto, quando eu tenho um valor de x, eu sou capaz, através da conta, de encontrar o seu resultado y. Sempre que eu tiver x, eu vou jogar na conta e vou obter o y. Se eu jogo 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com menos 6, menos 10. Repare, isto é o par ordenado 2 e menos 10. Portanto, todos esses pontos, eles me indicam as combinações de, para cada valor de x, o seu respectivo resultado da minha função matemática. Uma coisa que é interessante a gente observar é, professor, onde começa o primeiro valor de x, ou seja, o menor valor de x? Porque conforme eu vou andando para trás, os valores vão ficando menores. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 10, menos 1 milhão, menos 1 bilhão e assim por diante. Quem é este número aqui? O menor de todos. Aonde eu devo começar o primeiro número que eu vou colocar na minha função matemática para obter o primeiro resultado e a partir dele vou pegando os demais valores de x para obter os demais resultados. Em todo gráfico, o primeiro valor, como se pudesse existir um primeiro valor, mas com certeza o menor valor possível, a gente vai chamar de menos infinito. Lembre-se, um número absurdamente grande, só que negativo. Esse aqui, com certeza, é o menor valor possível. E quando eu vier aumentando esse valor, ele vai vir aumentando, 2, 7, 1 milhão, 1 trilhão. Adivinha quem será o último valor representado no gráfico de qualquer função matemática? O infinito, um número absurdamente grande, só que positivo. Então, na verdade, todos os gráficos, eles são construídos com x começando em menos infinito e indo até mais infinito. E com esses valores, você pode até ter uma ideia de qual é o resultado desta conta quando eu utilizar valores absurdamente grandes e negativos e valores absurdamente grandes e positivos. Basta você fazer a conta, porque infinito é um número, só que um número gigantesco, como a gente discutiu no nosso vídeo sobre limites. Portanto, se eu quiser saber qual o valor da função quando x é um número absurdamente grande e negativo, basta eu fazer a conta utilizando as noções de limites que a gente discutiu no vídeo passado. Portanto, menos 2 vezes menos infinito. Se x vale menos infinito, quanto vai dar essa conta? Ora, basta a gente fazer. Lembre-se, infinito é um número. Menos 2 vezes menos infinito. Menos vezes menos. Aqui tem regra do sinal. Mais 2 vezes infinito. Infinito, lógico, esse número é diferente desse. O símbolo é o mesmo, mas eles representam números diferentes. Números absurdamente grandes. Aqui um absurdamente grande negativo, um absurdamente grande positivo.
menos 6. Aqui não tem regra do sinal, porque não é menos infinito vezes menos 6. É mais infinito menos 6. Portanto, esta conta vai me dar como resposta mais infinito. Quando x vale este número, o resultado desta conta vai me dar mais infinito. Quando eu utilizar o mais infinito para saber quanto vai dar essa conta aqui, basta eu jogar na minha função matemática. Menos 2 vezes infinito menos 6. Estou jogando o infinito positivo aqui. Menos 2 vezes mais infinito. Com certeza o resultado é negativo, porque aqui tem regra do sinal. Aqui tem uma multiplicação na frente de um parênteses. Menos 2 com mais infinito, resposta negativa. 2 vezes infinito, infinito. Menos 6, menos infinito, menos 6, não tem regra do sinal, vai ficar apenas menos infinito. Portanto, quando x for absurdamente grande, positivo, a resposta da minha função matemática será um número absurdamente grande e negativo. Então, um gráfico, na verdade, ele fica completo quando você demonstra o que acontece com a sua função matemática para as infinitas possibilidades de valores de x diferentes, tá bom? E essa é a ideia principal que a gente vai utilizar para construir esse gráfico, porque nós vamos testar tudo o que acontece com esta função matemática, desde o menos infinito até o mais infinito. E com isso eu vou poder observar o comportamento de todos os resultados possíveis que essa conta pode me fornecer. Tá bom? Vamos começar? Pessoal, então vamos construir o gráfico desta função matemática. E como a gente viu, eu quero estudar todos os resultados que podem ser obtidos para esta conta a partir do momento em que eu colocar todos os valores de x que são possíveis para esta conta. A gente viu que a gente deve começar estudando sempre valores de x desde menos infinito, como se fosse o primeiro valor que eu pudesse colocar aqui, o menor valor. E a gente vem andando, pegando os vários valores, até como se fosse o último valor, ou seja, o mais infinito, aquele número absurdamente grande e positivo. Para fazer então o estudo disso daí, já que eu não posso pegar os infinitos valores de x, porque nós passaríamos a nossa vida inteira para fazer um único gráfico, eu selecionei alguns valores de x para que a gente possa fazer o cálculo do seu valor de y e montar o seu gráfico. Ao final desse exercício, a gente vai ver que não é necessário tantos valores, que basta a gente escolher adequadamente quais são os valores importantes para que eu possa fazer um bom gráfico de uma função qualquer. Para este primeiro exemplo, vou pegar vários valores para você ficar mais claro, de você entender o comportamento desta função, ou seja, como que os resultados dessa conta se comportam, como eles são obtidos, vamos dizer assim. Então vamos começar estudando o menos infinito. Portanto, x vale menos infinito. Eu preciso colocar aqui x menos infinito. Portanto, é aqui que se coloca o valor de x. Esse sinal aqui é o sinal da função matemática. Então nunca confunda um sinal da função matemática com o sinal do valor de x. Tá ok? Para este caso, se x é menos infinito, eu sou obrigado a colocar menos infinito aqui. Portanto, fica 3 menos, abre parênteses, menos infinito. A gente já viu isso em outros exercícios. Toda vez que eu tiver um sinal na frente de um parênteses, sempre na frente do parênteses é uma multiplicação, então na verdade existe uma multiplicação aqui, e quem está multiplicando é o número 1. Toda vez que você vê só um sinal na frente de um parênteses, a gente já sabe que é o número menos 1 vezes o parênteses. Portanto, você não pode começar fazendo 3 menos 1. Você tem que começar obrigatoriamente menos 1 vezes menos infinito, e a partir disso você vai tocando o exercício. Então, olha só, colocando menos infinito no lugar do x, ao fazer esta multiplicação, regra do sinal, menos 1 vezes menos infinito, eu vou obter como resposta mais infinito. 3 mais infinito vai me dar como resposta
o próprio infinito, ou seja, 3 mais um número gigantesco, a resposta é um número gigantesco. Algo dividido por um número gigantesco. Este é positivo, este é positivo. Então aqui tem uma regra do sinal que eu já sei que o resultado dessa divisão é positiva. 6 dividido por algo muito grande vai me dar algo muito pequeno. Se eu escrever apenas assim, dá a impressão que a resposta é zero cravado, mas não é zero cravado, é um quase zero. Essa divisão dá um resultado muito pequeno, 0,000 bilhões de zeros. E a gente viu que eu vou representar assim, porque é um quase zero, só que positivo, porque o resultado desta divisão é um número positivo. Portanto, quando x vale menos infinito, ou seja, um número absurdamente grande e negativo, a resposta será um número muito pequeno e positivo. E vamos continuar testando os demais valores. Então eu escolhi de propósito alguns números para facilitar a nossa conta, mas você poderia escolher qualquer valor, não faria diferença. Menos 97, a gente joga menos 97. Menos 1 vezes menos 97, mais 97. 3 mais 97, 100. 6 dividido por 100, 0,06. Portanto, quando x vale menos 97, a resposta será 0,06. Vamos continuar caminhando, né? Não precisamos pegar todos os valores, escolhi alguns valores de certa forma aleatórios, mas que facilitasse as nossas contas. X vale menos 7. Portanto, menos 1 vezes menos 7, mais 7. 3 mais 7, 10. 6 dividido por 10, 0,6. Portanto, quando x vale menos 7, essa conta vai me dar 0,6. Vamos usar o menos 3. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 6, 1. Vamos colocar o menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Resposta, mais 1. 3 mais 1, 4. 6 dividido por 4, 1,5. Vamos colocar o zero. Menos 1 vezes 0 dá 0. Portanto, vai ficar 3 mais 0 ou 3 menos 0, tanto faz. 3 mais 0 vai dar o próprio 3. Resultado desta conta, 2. Portanto, quando x vale 0, o valor de y é 2. Então, repare que nós estamos estudando como que se comporta o resultado desta conta conforme eu vou variando o valor de x. Começamos com um número bem pequeno lá atrás e estou aumentando aqui. Lembre-se, este número é maior que este número é maior que este número é maior que esse. Quem está à esquerda é um número menor, quem está à direita é um número maior. Quando x vale 1, menos 1 vezes 1, menos 1. 3 menos 1, 2. 6 dividido por 2, 3. X agora vale 2. Vou jogar 2 aqui. É sempre assim. A gente está jogando no lugar do x os valores que a gente está atribuindo a x. 2. Menos 1 vezes 2. Menos 2. 3 menos 2. 1. 6 dividido por 1. 6. Vou pegar o número 3. Vamos jogar aqui o número 3. Menos 1 vezes 3. Menos 3. 3 menos 3. 0. 6 dividido por 0. Aqui nós temos um problema. Não existe a divisão 6 dividido por 0, onde esse 0 é um 0 cravado. Não existe a divisão de 6 dividido por 0. Portanto, eu vou escrever aqui que não existe resultado. Como que você faz, como que você deve proceder
quando você encontra um valor de x em que, ao jogar na função, você não obtém nenhum resultado. Entenda bem, o resultado desta conta não é zero. Não existe resultado para esta conta. Normalmente, a gente diz que o valor de x, que ao colocar na função não gera nenhum resultado, este valor de x, que seria o 3, ele não pertence ao domínio da função. Porque domínio de uma função são todos os valores de x que você é capaz de colocar aqui e que é possível calcular uma resposta para essa conta. Não importa se essa conta der um resultado muito pequeno, muito grande, positivo, negativo, de qualquer forma. Você obteve resposta? Então o número que você usou, o valor de x que você usou, faz parte do domínio. Quando você usa um número e ele não gera nenhuma resposta, eu posso dizer que esse número não pertence ao domínio da função. E o que a gente deve fazer quando a gente percebe que um número não pertence ao domínio da função? Toda vez que acontecer isso, ou seja, o número 3, eu não posso utilizar. Então eu sempre vou estudar o que acontece um pouquinho antes do 3 e o que acontece um pouquinho depois do 3. Ou seja, a gente já viu no nosso estudo de limites que quem está um... Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!